se humilha será exaltado. Pode se sentar um pouquinho, meus amados irmãos. O Evangelho de São Lucas, capítulo 14, nos fala, começa o capítulo 14, São Lucas falando que Nosso Senhor foi para a casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. E todo o desenrolar do Evangelho de hoje acontece no âmbito, portanto, de uma casa de uma pessoa que era, portanto, zelosa da lei, portanto, era um homem religioso, era um homem que conhecia a lei, mas, no entanto, como nós sabemos, os fariseus, eles eram homens hipócritas. Claro que nem todos, né? Nem todos eram hipócritas. Mas a história consagrou a palavra fariseu como sinônimo de hipocrisia por causa da falta, da falha, não é, que aqueles homens possuíam. E se nós formos ver os evangelhos, em nenhum outro momento Jesus nosso Senhor, ele é tão severo com respeito a esses vícios, o vício da hipocrisia. Para com uma mulher pega em adultério, mas arrependida, é claro, nosso Senhor estabelece, nosso Senhor concede o perdão, a misericórdia, não é? Com respeito a outros pecadores, como por exemplo Zaqueu, que cobrava impostos, né? E que defraudava, que roubava o que não era dele, nosso Senhor também fica na sua casa, não é? Concede o perdão. Mas com respeito aos fariseus, o Evangelho não fala de nenhum caso em que um fariseu terá se convertido, terá se arrependido dos seus próprios erros, não é? Assim explicitamente. Ao contrário, nosso Senhor reprova e chama, e até chega a xingar essa casta de judeus, os fariseus, né, e os escribas, dizendo que eles eram como raça de víboras. Por quê? Porque eles estavam fechados à misericórdia. Ou seja, só existe uma única dificuldade, um único empecilho para a misericórdia: quando a pessoa fecha o seu coração, quando a pessoa não se aproxima de nosso Senhor com o coração aberto, como tantas pessoas necessitadas, pecadores, fracos, se aproximavam de Jesus e voltavam diferente. Os fariseus não. Os fariseus têm Jesus na sua própria casa, o caso de hoje, mas eles não saem justificados. Muito pelo contrário. E aconteceu então que Jesus foi convidado, estava na casa de um dos principais, um dos chefes deles, dos fariseus, para tomar uma refeição. E também aconteceu de chegar ali um personagem estranho, não é? Um homem hidrópico, um homem que tinha uma doença de acúmulo de líquidos. E aquela doença era uma doença que levaria à morte, não é? Uma certa elefantíase, alguma coisa semelhante assim, não é? A pessoa fica inchada de tal maneira que a pessoa depois não suporta e é uma doença fatal. É interessante porque existe uma relação entre o homem doente com hidropisia e a hidropisia, o inchaço dos fariseus. E nosso Senhor cura aquele homem que parece que está fora do contexto ali, porque como é que chega um homem doente na casa de um fariseu num banquete? Quem chamou aquele homem? Talvez os próprios fariseus terão chamado aquele homem ali para provar Jesus? Pode ser. O fato é que aquele homem vai ali, está ali, necessitado de um olhar, necessitado da misericórdia do Senhor. E nosso Senhor percebe aquele homem e coloca uma questão para os fariseus que já o observavam, isto é, como diz um santo padre, eles observavam Jesus não para colher de Jesus um ensinamento como mestre, mas observavam-no para condená-lo. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha contra a lei, para depois ter um pretexto para condenar Jesus, não é? Pois bem, Jesus então diz: olha, é lícito ou não curar em dia de sábado? E é claro, era um dia de sábado, era um dia em que para o judeu era um dia sagrado, não é? Até a quantidade de passos era delimitada. Então
aqueles homens, os fariseus, se calam. Se calam porque não têm o que falar, embora quisessem condenar Jesus. Então Jesus toca naquele homem, o segura pela mão, o toca e o despede curado, né? E aí Jesus coloca uma questão: ó, quem de vós, mesmo no dia de sábado, se cair um boi ou um jumento num poço, num buraco, mesmo no dia sagrado do sábado, não vai salvar aquele animal, né? Veja a ligação que Jesus faz entre o homem que foi curado e um animal irracional que os judeus cuidavam, e cuidavam muitas vezes por avareza, transgredindo a lei, não é? Ou seja, nosso Senhor joga para eles que eles não têm razão e que eles são orgulhosos, né? É interessante porque essa hidropisia, esse homem que está inchado, é símbolo, é sinal, é tipo do homem que está em pecado. O pecado faz isso. O pecado nos tira da nossa própria, do nosso natural, vamos dizer assim, né? Nos deforma, nos faz doentes. É o pecado que faz isso. E nosso Senhor então cura aquele homem para curar o nosso orgulho, a nossa soberba. Os santos padres viram na hidropisia, naquele homem inchado, o sinal de vários pecados: o orgulho, a soberba que faz a gente pensar que a gente é mais do que aquilo que a gente é, ou mesmo a impureza, não é? Porque a pessoa hidrópica, dizem os santos padres, quanto mais ela tinha sede, mais ela bebia água e mais ela tinha sede, como a pessoa impura, que não se sacia nunca com os pecados contra a pureza, ou mesmo é sinal da avareza, não é? É interessante porque nosso Senhor dá uma lição. E depois nosso Senhor termina essa passagem falando uma parábola, concluindo com o ensinamento moral da parábola: quem se humilha será exaltado. Então o Evangelho de hoje é todo um contexto que nos remete à importância de nós nos abrirmos à graça de Deus e enfrentarmos o nosso pior, o nosso orgulho, a nossa soberba. E Jesus disse assim: olha, quando vocês forem convidados numa festa, não procurem o primeiro lugar, porque pode ser que alguém mais importante do que você esteja ali, e você que ocupou o primeiro lugar seja convidado a sair dali e passe vergonha, não é? Ou seja, o que Jesus está dizendo para a gente é que a gente precisa ter a virtude sagrada da humildade. Essa virtude ela é tão importante que Santo Agostinho a nomeia como a virtude mais importante de todo o cristianismo, de toda a religião. Ele diz assim: olha, você quer saber qual é a virtude mais importante de toda a religião? A primeira virtude é a humildade. A segunda virtude, a humildade. E a terceira virtude, a humildade. Para dizer para a gente o quanto a gente deve lutar contra a soberba que está arraigada dentro de nós. De como a gente deve ser humilde. Quem é humilde vai considerar o outro mais do que a si mesmo. Não vai ocupar o primeiro lugar, porque o primeiro lugar é para o próximo, não é? Vai ocupar o último, porque o último ninguém quer. Quem é humilde não vai desfazer vendo os defeitos dos outros, porque sabe que também é cercado de fraqueza. Tem experiência própria para não desprezar aquele que erra, porque ele também erra. Quem é humilde sabe que não vale muita coisa sem Deus. Eu costumo dizer que nós, por nós mesmos, só fazemos duas coisas. Nós sem Deus só fazemos pecado e miséria. Sem Deus, como o nosso Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Como nós devemos então perceber o quanto somos necessitados da ajuda de Deus, da ajuda dos outros. Como nós também devemos sair do nosso egoísmo e dar o melhor lugar para o outro. Dar o melhor lugar significa compreender a dor, significa escutar, significa servir, significa se pôr à disposição, significa ouvir aquela pessoa que talvez não tenha ninguém para reclamar, talvez um idoso que esteja desamparado, talvez a pessoa mais necessitada seja a pessoa que esteja no seu lado, mais próximo de você, o seu cônjuge, o seu filho, os seus pais, né? Não vamos desprezá-los, porque os defeitos muitas vezes fazem com que a gente julgue as pessoas, mas não vamos olhar para os defeitos, vamos olhar para Jesus escondido naquele próximo ali que está oculto,
no nosso próximo. Vamos pedir a Nosso Senhor, portanto, a virtude mestra de toda a religião, que é a virtude da humildade. Como dizia Santa Teresa, humildade é verdade. É a verdade de que nós não somos lá muita coisa diante de Deus. Vamos encarar os nossos pecados. Quem é humilde sabe que necessita do auxílio de Deus, por isso é capaz de se fazer pequeno, de se colocar de joelhos em oração. Quem não é humilde não reza, porque acha que é forte o bastante para vencer sozinho, e por isso cai, né? Ouçamos a Sagrada Escritura, meus amados irmãos, que diz para a gente: o homem humilde cantará, não é, a vitória. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé. Credo in un Deum visibili homini et invisibili et in Domino Jesum Christum.